Nós vamos orar agora e no final da oração eu tenho um recado muito importante para você, não saia do vídeo, tá certo? Vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo que Tu és o dono da vida. O sopro de vida está sobre nós e por isso nós ainda estamos vivos. Pai, eu creio que se nós estamos vivos é porque o Senhor ainda tem um propósito na nossa história, na nossa vida. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, dá-nos a compreensão dos Teus caminhos, dá-nos a compreensão de que tudo coopera para o nosso bem. Senhor, esta mulher que agora chora, meu Pai, porque a mensagem tocou no coração dela, mas ela não consegue, meu Pai, se desvincular da dor, ela não consegue esquecer o que aconteceu. Pai, quantos perderam a vida, Pai, por esse Covid, quantos perderam a vida por qualquer motivo que seja e agora não conseguem se levantar, não conseguem se manter de pé. Mas, Senhor, nós estamos aqui clamando ao único que venceu a morte e que faz com que nós vençamos também. Senhor Jesus, eu te peço, Tu és a ressurreição e a vida, traga a ressurreição sobre este corpo físico. Pai, esta mulher que está doente, este homem que está acamado, não importa quem seja, aonde esteja, o Senhor é poderoso para liberar uma palavra. E eu te peço neste momento, Senhor, envia os Teus anjos, meu Pai. Esta pessoa que está no hospital, precisando de um milagre urgente, meu Pai. Jesus, se for algo espiritual, nós repreendemos agora, em Teu nome, Jesus. Todo mal está cancelado contra a vida dessa pessoa. Se for uma doença espiritual, está quebrado e cancelado em nome do Senhor Jesus. Pai, se for uma doença física, o Senhor é poderoso para curar, porque lá na cruz o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, eu declaro a cura do Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo percorra este corpo, meu Pai, da cabeça à planta dos pés. Ó Senhor Jesus, libera o Teu poder, a Tua unção, que essa pessoa sinta o Teu toque agora. Eu creio, meu Deus, na Tua palavra que diz que o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é quem traz vida àquilo que estava morto, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Traga a ressurreição também, meu Pai. Eu creio no Teu poder e eu creio, meu Deus, que eu vou ouvir muitos testemunhos aqui daquilo que o Senhor está fazendo agora. A partir desta oração, eu vou ouvir testemunhos de milagres, de cura, e eu vou glorificar o Teu nome, porque só o Senhor pode fazer essas coisas. Não vem de mim, essa obra não é minha, essa obra pertence ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E hoje eu quero ler uma mensagem, irmãos, que está em João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, e eu vou te explicar. Olha o que está escrito. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos que essa família era muito unida. Marta, Maria e Lázaro, eles eram irmãos e a Bíblia diz que Jesus amava essa família, tinha um carinho muito especial. Inclusive Maria foi aquela mulher que derramou perfume sobre os pés de Jesus quando ele estava ali assentado com os fariseus, e Jesus elogiou a atitude daquela mulher e ele disse que por todas as gerações nós nos lembraríamos daquele ato de fé. Irmãos, só que aqui nós lemos que um dia a notícia ruim chegou, e então Lázaro ficou doente e elas vieram contar para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E eu fico imaginando, irmãos, a expectativa das duas irmãs de que Jesus fosse naquela mesma hora resolver essa questão, que dali mesmo onde Jesus estava ele mandasse uma palavra para curar a vida de Lázaro, porque se nós olharmos aqui no capítulo 7 de João, nós vemos que um centurião, que era como se fosse um capitão do exército de Roma, um homem muito poderoso, tinha muita gente abaixo dele, era um exército forte, e ele então clama a Jesus: Jesus, tem um servo meu ali que está muito doente, socorre ele porque ele está à beira da morte. E Jesus então, com apenas uma palavra, ele cura aquele homem a quilômetros de distância. Então é natural que a gente pense que Jesus faria o mesmo, principalmente porque ele amava Lázaro, ele tinha um carinho especial. Mas eu quero ler para você a continuação e você vai ficar
às vezes confuso com o trabalhar de Deus. Mas olha o que está escrito no versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha isso, irmãos, é isso que muitas vezes a gente não entende. Por que será que Jesus ficou 2 dias onde ele estava, sendo que o seu grande amigo, que era um grande parceiro, ele estava doente e Jesus não foi lá socorrê-lo? Irmãos, nós sabemos que Deus, ele não é pego de surpresa por nada. Deus já sabe de todas as coisas e Jesus já sabia que aquela doença seria para a glória de Deus. Ou seja, através daquela situação difícil, Deus tinha um propósito maior naquela dor. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Deus, ele não se atrasa, Deus não chega atrasado. Pelo contrário, Deus sabe a hora exata de trabalhar. Você que hoje está orando, clamando por um milagre, você precisa crer. Você não pode deixar que as circunstâncias anulem a sua fé. Eu sei que quando nós estamos chorando, os nossos olhos ficam embaçados. Da mesma forma, na vida espiritual, quando nós estamos sofrendo, nós temos essa visão embaçada, nós não conseguimos enxergar o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós já temos uma intimidade com Ele, a gente pode descansar, porque Deus, ele cuida de nós. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E eu quero ler para você mais uma passagem, depois nós vamos voltar aqui em João capítulo 11 e logo nós já vamos orar, tá bom? Mas eu quero ler uma passagem que eu acho muito interessante de Davi. Quando Davi estava passando por um grande aperto, ele faz uma oração no Salmo 22. Olha o que está escrito: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Amém? Irmãos, eu creio que Deus está falando com muitos de vocês aqui. Você clama de noite, você tem orado comigo aqui a cada manhã, você também clama à noite, parece que você não recebe alívio para a sua alma. Esses dias mesmo eu vi uma moça comentando aqui: pastor, eu já estou orando com o Senhor já faz tanto tempo, mas parece que nada muda na minha vida. Irmãos, não é problema nosso muitas vezes, não é que tem algo de errado conosco, é porque Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Deus muitas vezes está provando a nossa fé. O apóstolo Pedro, ele disse que a nossa fé muitas vezes é provada no fogo, é provada através de vários momentos difíceis. Mas é aí que a nossa fé fica refinada, fica bonita aos olhos de Deus. E Deus, então, ele pode colocar coisas muito maiores nas nossas mãos. Amém? Eu costumo dizer que a fé abre a porta para as promessas de Deus, mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que as promessas se cumpram na nossa vida. Então, irmãos, é nesse tempo de espera que Deus está nos ensinando a ter paciência, a ter paz, mesmo diante das circunstâncias, a não viver dependendo das nossas emoções, mas a viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Amém? E voltando aqui, irmãos, vamos voltar lá no Evangelho de João, capítulo 11, e nós vamos ver o que aconteceu, porque Jesus ficou 2 dias longe, Ele não foi se encontrar com Lázaro, e todos ali já estavam desamparados, se sentindo desamparados. E então Jesus, ele volta e ele vai se encontrar com Marta e Maria. E olha o que está escrito em João capítulo 11, o versículo 21. Preste atenção. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que realmente o pior aconteceu. Lázaro acabou morrendo, não deu tempo porque ele estava muito doente. E é aquela notícia que ninguém espera, Porque a gente confia em Deus o tempo todo. Você que tem orado, principalmente por um familiar, você tem aquela fé, aquela certeza de que ele vai ser curado. Mas muitas vezes não acontece isso.
Eu presencio isso o dia todo porque as pessoas me pedem oração, às vezes passa poucas horas, passa poucos dias e infelizmente acontece da pessoa falecer. É lógico que Deus é poderoso e a gente tem que crer até receber o milagre. Mas irmãos, acima de qualquer coisa, nós devemos ter a consciência de que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. E ainda que venha a morte, nós devemos crer que Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Irmãos, nós somos limitados a essa terra. Nós achamos que tudo se resume a isso aqui, mas não é. O próprio Paulo disse, olha, se a sua esperança em Cristo se resume somente às coisas dessa terra, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Irmãos, o que diferencia o cristão das outras religiões, das outras pessoas, é que nós temos uma fé na ressurreição, que Jesus vai nos ressuscitar no último dia. E essa era a fé que Marta tinha. Quando Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar, ela disse, eu sei, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Mas irmãos, ali Jesus queria mostrar o poder de Deus. Aquela doença era para a glória de Deus. Então, através daquele milagre que Jesus faria, o nome de Deus seria glorificado. Então nós vemos que a partir dali, Jesus foi se encontrar com Lázaro, só que ele já havia morrido há 4 dias e ele estava fedendo, ele estava cheirando mal aquele corpo, mas mesmo assim Jesus mandou eles tirarem a pedra do sepulcro e Jesus mandou ele sair para fora. Foi um milagre, irmãos, porque jamais alguém imaginaria que Jesus ressuscitaria alguém, mas Jesus estava mostrando que ele é o Filho de Deus. Irmãos, mesmo que isso às vezes não aconteça, não é para a gente perder a nossa fé, mas é para que a gente confie no cuidado de Deus. Ele enxerga algo que a gente não enxerga. E existe um versículo, só para a gente encerrar, só para a gente já ir orar, porque eu não quero também tomar o seu tempo, mas lá em Isaías 57, existe um versículo que eu creio vai te trazer muito conforto. Você que já perdeu um ente querido e agora você parece que perdeu as forças, perdeu a fé, perdeu a esperança. Confie nessa palavra. Olha o que diz em Isaías 57, o versículo 1 e o 2. Preste atenção. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui diz que os justos, as pessoas de Deus, elas são tiradas deste mundo porque elas são poupadas do mal. Irmãos, por mais que esse mundo seja bom, e ele é bom principalmente por causa das pessoas que convivem com a gente tem um amor pelas pessoas. E também porque existem coisas boas neste mundo, a natureza revela a glória de Deus, tantas coisas. Mas irmãos, isso não chega aos pés da eternidade com Jesus. Quando nós estamos com Cristo, irmãos, a Bíblia não fala nem de morte, ela fala que simplesmente dormiu. Jesus, ele disse, eu vou lá porque Lázaro está dormindo. E as pessoas achavam que Jesus estava falando que ele estava simplesmente dormindo mesmo, mas não, ele já havia morrido. E é assim que Deus trata com a gente. Quando nós partimos dessa terra, se estivermos com Cristo, nós simplesmente dormiremos. Será uma passagem tranquila e Deus estará conosco em todo o tempo. E a Bíblia diz que os anjos de Deus virão nos acolher e nos levar até a presença do Senhor. Então, irmãos, aqui fica um consolo para você que tem passado por lutas. Você vai deixar agora o seu pedido de oração, seja por você mesmo ou por alguém. Eu creio, não foi à toa que você chegou aqui. E por isso eu quero que você esteja comigo aqui diariamente, tá bom?